Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast. Hoje um especial aí, pré-temporada aí, depois dos testes. Eu enumerei 8 questões aí, cujas quais estamos indo atrás de respostas nesta temporada de 2022. Uma temporada com 21 corridas, que enfim, promete demais, promete um grande equilíbrio, e esse é um dos assuntos, mas enfim, 8 questões sem se alongar muito. A primeira delas é exatamente se a Ducati vai manter a hegemonia dela, que a gente viu no final do ano passado, a gente viu até durante os testes. O primeiro treino em Sepang que liderou foi o Enea Bastianini, com a Ducati obviamente do ano passado, mas na segunda sessão, apesar da Ducati ter liderado um dia só com a moto desse ano, ou apesar de ter sido com uma equipe satélite, no caso do Luca Marini, a gente viu 7 Ducatis nas 7 primeiras posições do Speed Trap da pista de Mandalika na Indonésia. Ou seja, a Ducati segue tendo aí como seu principal ponto forte a velocidade de reta, e a gente viu que quando a Ducati acertou a moto no ano passado, ninguém viu a Ducati mais nas corridas. Eles terminaram 2021, se a gente for contar a partir das 2 corridas da Áustria, que é onde começa o segundo semestre, a gente teve 9 provas, e de 9 provas a Ducati fez 8 pole positions, ganhou 5 corridas, fez 2 vezes a primeira fila completa dos grids e fechou um pódio pela primeira vez na sua história na MotoGP, exatamente na última corrida do ano em Valência, que historicamente não é um grande circuito para a Ducati. Ou seja, a Ducati vem numa grande fase, se suscitou durante os testes que eles estariam com alguns problemas de equilíbrio na moto, exatamente por terem encontrado mais cavalos de potência, mas a Ducati segue sendo ainda no papel a principal favorita para essa temporada. Vamos ver se eles vão conseguir justificar esse hype, mas o hype tá aí, e eu sinceramente acredito que essa provavelmente seja a melhor oportunidade da Ducati de ser campeã desde a era Stoner, porque eles vão ter o Pecco Bagnaia no grid, que tá numa grande fase, eles vão ter o Jorge Martin, que se mostrou um grande piloto no ano passado, tem tudo para evoluir no potencial que ele mostrou esse ano, e também tem 8 motos no grid, ou seja, tirar pontos de rivais em finais de semana em que a Ducati estiver muito bem, vai ser muito importante, e para equipes como Yamaha, Honda e a própria Suzuki, certamente tende a ser uma pedra no sapato, vamos ficar de olho, mas o fato é que isso pode acontecer. A segunda pergunta é mais técnica e diz mais a respeito da Yamaha. Será que a Yamaha vai conseguir melhorar tecnicamente? Será que a Yamaha vai encontrar alguma potência no seu motor? Antes da pré-temporada, se dizia muito de que a Yamaha poderia ir em frente nesse desenvolvimento. O Fábio Quartararo, durante o fim do ano passado, de novo falando do segundo semestre do ano passado, das últimas 9 corridas, o Fábio Quartararo pediu várias vezes via imprensa que a Yamaha se prontificasse e encontrasse mais potência no seu motor. Chegou nos testes e não chegou muita potência, assim, né? A Yamaha melhorou seu motor, obviamente, mas meio que ficou parado com a evolução geral. Ou seja, vai ter muito trabalho aí, muito desenvolvimento técnico durante essa temporada para se manter, para conseguir defender esse título do Quartararo. E o Quartararo já se mostrou um pouco negativo quanto a isso. O fato é que a Yamaha ainda está muito atrás nas retas, e se você está muito atrás nas retas, num grid cheio de Ducati, simplesmente você não ultrapassa, né? Num grid com motos como a Honda, também que melhorou bastante nessa pré-temporada, e a própria Suzuki também, que encontrou alguns cavalos de potência do seu motor, a Aprilia chegando, vai ficar mais complicado de você se recuperar se a Yamaha não for uma boa moto de classificação. Falta que no segundo semestre do ano passado a Yamaha não fez mais nenhuma pole, né? A última pole foi exatamente do Maverick Viñales no Grande Prêmio da Holanda do ano passado. E o Quartararo já mostrou seu descontentamento, falou muito na imprensa de que estaria indo ao mercado, já que a Yamaha não fez as melhoras que ele queria, o que pode sim ser verdade, mas também pode ser um blefe do Quartararo aí para conseguir aumentar um pouco as cifras do seu contrato, já que aparentemente ele é o único piloto que está conseguindo andar bem com essa Yamaha. Enfim, ele poderia aí ter, num longo prazo, uma equipe como a Yamaha, uma equipe de tradição na MotoGP, trabalhando meio que em função dele. Portanto, uma dose de sal aí nesses comentários do Quartararo aí pra gente, mas de fato, a situação que no início do ano passado era muito boa, o Quartararo estava sobrando, essa situação ela não existe mais, a Ducati é a moto a ser batida, aparentemente, pelo que a gente viu no final do ano passado e pelo que a gente viu nos testes. Então o Quartararo está bastante insatisfeito. A terceira questão é, a gente não dá para não falar num especial de pré-temporada do Marc Marquez. O Marc Marquez, será que ele vai voltar a disputar o título? O Marquez vem numa condição melhor, ele está completamente recuperado da sua diplopia no olho, depois do acidente que ele sofreu treinando de motocross no final do ano passado, mas o braço direito dele segue sendo a grande incógnita aí dessa recuperação do Marc Marquez aí, desde aquele grande prêmio da Espanha de 2020, a primeira corrida de 2020, na qual ele acabou caindo, foi acertado aí pelo pneu dianteiro de sua moto, quebrou o braço e numa tentativa completamente errada
de voltar mais cedo do que devia, colocou mais parafusos no osso do seu braço, isso na placa que ligava as duas partes do osso que haviam quebrado. Ele tentou correr na semana seguinte, se você lembra bem, e depois, segundo ele, fazendo tarefas domésticas, essa placa acabou se partindo, e aí ele iniciou uma grande recuperação, na qual ele teve que fazer enxertos ósseos por conta dos muitos parafusos que ele colocou no braço, e só aí ele conseguiu se recuperar e conseguiu voltar às pistas no ano passado. Conseguiu vencer aí suas 3 corridas no ano passado, obviamente em 2 em pistas que ele era muito bom, né, que ele não perdia corridas, como era Austin e como era Sachsenring, e uma ali por uma escolha errada de pneus da Ducati ali, que acabou caindo tanto com o Pecco Bagnaia quanto com o Jack Miller ali à sua frente, exatamente em Misano. Mas o fato é que o Marques, por algum tempo, ele não mostrou ser aquele piloto, estava andando na frente, mas não estava aí em condições de disputar vitórias em algumas corridas. No final, ele passou a disputar essas vitórias. O que significa? O Marques poderá voltar a ser aquele dominador de 2019? Eu sinceramente acho difícil, e o Marques disse também que ele não se vê mais dessa maneira, e também disse que não está 100% ainda no braço direito. Mas eu te pergunto, um Marques sem estar 100% é ainda um favorito ao título? Minha resposta para essa pergunta é: eu acho que sim. Por tudo que ele mostrou no final do ano passado, o Marques é um piloto com uma capacidade muito além da média, portanto sim, eu acho que ele tem que entrar como um dos favoritos ao título, mas não acho que ele vai realmente nadar de braçada como ele fez nas temporadas aí, principalmente de 2018 e 2019, quando ele realmente dominou. De qualquer forma, um piloto realmente pra gente ficar de olho, principalmente pelas evoluções da Honda, fazendo a moto ser um pouco mais amigável aí pros seus pilotos. O Marques anda com qualquer coisa, né, no caso, vai melhorar um pouco pro Pol Espargaró, pro Alex Marques e também pro Takaki Nakagami. Vamos ver o que acontece na Honda esse ano e o que acontece com o Marc Marques. E a Suzuki vai convencer o Juan Mir a ficar? Essa é a minha 4ª pergunta, e ao que parece pelos testes, tudo indica que sim. O fato é que o descontentamento do Juan Mir com a Suzuki marcou toda a segunda metade da última temporada, com o Mir sempre se queixando bastante ali de que ele não tinha o mesmo equipamento para poder atacar os outros pilotos, não só em termos de velocidade final, que é um problema crônico aí, não só da Yamaha quanto da Suzuki, pelo conceito do motor. Já expliquei os conceitos de motor aqui da MotoGP, vou botar o vídeo aqui em cima aí se você não viu esse vídeo ainda. Como também outro problema da Suzuki é o fato das classificações, né? A Suzuki ela ficou muito famosa em 2020 por, no final das corridas, ter sempre mais pneu do que as outras equipes. Só que isso tem um efeito reverso na classificação. A Suzuki, por muito tempo, não conseguiu gerar temperatura suficiente exatamente para conseguir se colocar em boas posições no grid, sobretudo nas 2 primeiras filas. E o Juan Mir também nunca foi um grande classificador, se você olhar para o racecraft dele, mesmo na Moto 3, mesmo na Moto 2. Assim, ele sempre largava muito atrás e sempre tinha que se recuperar. E, enfim, ao que indica, a Suzuki conseguiu encontrar mais cavalos de potência nesse motor, e resta ver agora na prática se a Suzuki vai conseguir se classificar um pouco melhor, pelo menos nas 2 primeiras filas do grid, o que é muito importante. Mas uma última requisição, que era uma requisição não só do Mir quanto do Alex Rins, ela foi atendida logo antes do início dessa temporada, que foi a chegada de um chefe de equipe. Finalmente a Suzuki, depois de mais de um ano da saída do David Brivio, tem um chefe de equipe, e é um nome pesado. É simplesmente Livio Suppo, que foi chefe de equipe da Ducati quando o Stoner foi campeão, e foi chefe de equipe na Honda quando o Stoner foi campeão em 2011, e em 4 títulos do Marc Marques, 2013, 14, 16 e 17. Ou seja, é um cara que tem muita história, que estava aí 4 anos fora do mundo da MotoGP, mas é um grande gestor. A Suzuki acertou em cheio aí. Talvez ele esteja um pouco mais linha dura que o Brivio, mas é um cara que já mostrou seus resultados e não tem motivo para acreditar que essa aliança aí entre Suzuki e o Livio Suppo vai dar errado. Portanto, grande bola dentro da Suzuki. Além do que, se o Mir estava esperando um espaço na Honda, uma baixa do Pol Espargaró, ele acabou tendo seus planos bem frustrados, porque o Pol Espargaró começou muito bem a temporada desse ano, né? Ou melhor, terminou bem a pré-temporada, liderou o último teste, em Sepang também andou muito bem. Então, quer dizer, se o Pol Espargaró iniciar bem esse ano, fica complicado aí do Mir ter para onde ir, ter a Repsol Honda que ele tanto queria, e a Suzuki fez a vontade dele. No fim das contas, vamos ver o que vai acontecer, mas não me parece mais que seja tão iminente essa saída do Juan Mir quanto parecia no final do ano passado e no início desse ano. O equilíbrio marcará a temporada como marcou os testes? Olha, é difícil saber, mas esse 5º tópico realmente foi uma coisa que realmente saltou os olhos para todo mundo que viu os resultados aí dos 2 testes. A gente teve na Malásia nada menos que 18 motos no mesmo segundo, e a gente teve em Mandalika nada menos que 21 motos no mesmo segundo. Cara, um segundo, obviamente, você tomar um segundo de alguém
também na MotoGP não é bom, né? Não chega a ser uma eternidade, mas é um grande tempo. Mas você conseguir colocar o grid inteiro em 1 segundo significa que se você cometer um pequeno erro na sua volta, você vai, sei lá, da segunda fila, da primeira fila, para a quinta fila ou a sexta fila. Portanto, a MotoGP tende a ser um campeonato mais compacto nesse ano, com motos mais juntas e que vai recompensar o piloto que cometer menos erros, o piloto que for mais consistente. Pelo menos foi essa a linha dos testes. A Aprilia, que há 2 anos atrás ninguém queria correr por ela, se colocou muito bem dentro do top 10 desses 2 testes com seus 2 pilotos. E a KTM também, apesar de não ter feito aí muitas notícias, né, muitas manchetes de sites aí pelo mundo, tem muito dinheiro, muito recurso, tem um novo chefe de equipe também, o Francisco Guidotti, que saiu da Pramac e foi exatamente para a KTM, no lugar do Mike Leitner. Tem 2 grandes pilotos, como o Miguel Oliveira e o Brad Binder, que venceram no ano passado, ou seja, não dá para descartar ninguém. Enfim, tomara que seja um grande ano aí, ao que aparenta, hein? Vai ser um grande ano, vai ser um ano com muito equilíbrio na MotoGP. Indo para a parte final, a gente tem que falar desse homem aqui, do número 46, que não estará no grid pela primeira vez desde o ano de 1999. A pergunta é: a figura de Valentino Rossi vai fazer falta à MotoGP? Provavelmente vai. É verdade que há muito tempo o Rossi não disputava um título mundial, mas a figura dele seguia importante, né? Tem uma velha frase que diz que toda corrida é uma corrida de casa para o número 46, né? Every race is a home race for the number 46. E exatamente você vê isso em todos os autódromos. Todos os autódromos tinham uma arquibancada toda em amarela, que passava com sinalizador, com bandeira, com camisetas como essa. Enfim, vai ser bem complicado aí a MotoGP conseguir, em termos de carisma, ter um novo Valentino, né, um cara que faça pessoas aí das mais diversas a acompanhar o campeonato mundial pelo carisma dele, exatamente. Um cara que transcenda a MotoGP. A gente não tem esse piloto no grid, talvez o Marques esteja aí nesse caminho, mas por enquanto ele ainda não consegue, até por 2015 ele divide um pouco as torcidas da MotoGP. De qualquer maneira, o Rossi apresentou a sua nova equipe, a VR46 chega aí como equipe, não está mais dentro da A20 esse ano, vai ter 2 motos no grid, vai ter o Luca Marini com a Ducati desse ano e o Marco Bezzecchi com a Ducati do ano passado, além obviamente do Pecco Bagnaia na Ducati, né? Isso falando da academia do Valentino Rossi, e é claro, Franco Morbidelli também na Yamaha. O Franco Morbidelli também já venceu corridas, ou seja, são 4 pilotos da academia do Valentino, 4 pilotos VR46 no grid, além de outros italianos também despontando, como o próprio Enea Bastianini, o Andrea Dovizioso também voltando para a MotoGP. Mas de qualquer maneira, o número 46 ele pode ter saído do grid, mas ele segue no grid exatamente com as suas motos e com os seus pilotos, né, os pilotos que o Valentino levou até lá, nessa sua tentativa de descobrir novos talentos. Mas enfim, como será a MotoGP sem Valentino Rossi? É o que a gente não sabe desde os anos 90 e enfim, a gente vai se conhecer a partir de 2022. Passando um pouco agora para outras categorias do Mundial, a gente tem que comentar aqui de Pedro Acosta. Será que ele vai conseguir o título da Moto2 depois de conseguir o título da Moto3 em 2 anos seguidos? Falta que ele foi a sensação da pré-temporada, terminou o teste oficial em Portimão na frente de todo mundo, na frente do companheiro Augusto Fernandes, na frente de pilotos muito experientes na Moto2, e é bom a gente lembrar que hoje em dia o salto da Moto3 para a Moto2 é o maior salto que você dá no Mundial. Se teve durante muito tempo como se a 250 fosse um salto maior, né, do que a 125 para a 250, a 250 para 500 era o maior salto, depois 250 para a MotoGP. Hoje em dia a Moto2 ela não é um salto tão grande assim para a MotoGP. Obviamente a moto é mais rápida na MotoGP, mas o grande salto é da Moto3 para a Moto2. E o teste já mostrou, tudo bem, ele está numa baita equipe, a equipe Ayo, que dominou o campeonato do ano passado, mas o Pedro Acosta conseguiu ficar na frente de todo mundo, conseguiu ficar na frente do grid inteiro, liderou o teste e vai saber o que vai acontecer esse ano. Vai saber se o Pedro Acosta, no ano passado, que foi tão constante, cometeu alguns erros, é claro, mas chegou no final ali, conseguiu o seu título com uma corrida de antecedência. Vai saber se ele não consegue esse título e dá aí um problemão aí pra KTM, que, enfim, se ele consegue título no primeiro ano, vai ter que subir para o MotoGP, não tem o que fazer, né? O Pedro Acosta é um dos pilotos, uma das maiores sensações que já apareceu no Mundial de Moto Velocidade, campeão da Moto3 no primeiro ano, e agora liderou os testes da Moto2 e tudo indica aí que vai ser um dos favoritos ao título. Vamos observar aí Pedro Acosta, mas estamos vendo um outro alien, o nascimento de um outro alien no Campeonato Mundial, certamente. E no nosso último tópico desse vídeo, temos um ano de afirmação, né? Vamos falar do Brasil,
vamos ter 2 pilotos no grid nessa temporada, um ano de afirmação para o Eric Granado e um ano provavelmente de aprendizado para o Diogo Moreira. Eric Granado, você sabe, corre na Moto E, vai fazer também o Campeonato Espanhol paralelamente. A pré-temporada da Moto E ainda não aconteceu, mas o Eric Granado foi mais rápido na temporada passada. Ele conseguiu fazer 4 pole positions, venceu 2 corridas, mas infelizmente nas corridas em que ele não estava na frente, ele acabou cometendo erros, acabou caindo, acabou não sendo consistente. Não conseguiu o título da última temporada, não conseguiu o título, não conseguiu nem ficar no top 3, mesmo sendo teoricamente o piloto mais rápido do grid, o que não foi bom para ele, né? Porque obviamente a Moto E, ela tem o seu lugar ali no campeonato mundial, mas ela é uma categoria que está sendo vista, né, abaixo da Moto 2, né? Se você quer um dia chegar na MotoGP, você tem que passar pela Moto 2, e a Moto E, esse salto da Moto E para a MotoGP, ele não existe, né? É um grid que não tem o mesmo nível do grid da Moto 2, e para o Eric o melhor aí para mostrar serviço para as equipes de MotoGP, obviamente sendo um brasileiro, há um interesse, né, de você cada vez mais aumentar o número de nacionalidades do grid. Temos muitos espanhóis e muitos italianos hoje em dia. Politicamente ele tem chance, mas ele precisa realmente conseguir esse título da Moto E para quem sabe sonhar com a Moto 2. E vamos aí já pro 4º ano do Eric na Moto E, e ele bateu na trave nos últimos 3 anos aí, principalmente no ano passado. Tem tudo aí para conseguir esse título, mas vai ter que ter muita calma, uma calma que faltou para ele no ano passado. Vamos torcer aí pelo Eric. E tem também o Diogo Moreira, que tá estreando na Moto 3, ele que vem do Red Bull Rookies Cup, fez uma boa temporada no ano passado, acabou não ganhando corrida, mas foi para vários pódios, teve um primeiro teste promissor, mas na sessão oficial ele acabou não indo tão bem, ficou na 26ª posição de 29 no grid, portanto é uma equipe nova, ele é um piloto chegando agora também na Moto 3, é hora de ter um pouquinho de paciência, de ter aí esse aprendizado, mas o companheiro dele é o Ryusei Yamanaka, que não é um piloto que mostrou muito até agora, tá no 3º ano, mas eu diria que ele é um bom parâmetro, principalmente para avaliar aí como vai estar sendo o aprendizado do Diogo Moreira aí, que, enfim, fez uma boa carreira no Campeonato Espanhol, chegou bem no Red Bull Rookies Cup e agora estreia no Mundial. Muito boa sorte para ele. Enfim, que seja aí um grande ano aí de aprendizado. Vai ser complicado, mas enfim, não é todo mundo que é o Pedro Acosta que chega pronto, mas tem tudo para dar certo aí. Diogo Moreira, uma das nossas esperanças aí pro futuro do motociclismo. Muito bem, mas por esse vídeo é isso. O último vídeo antes da temporada de 2022 da MotoGP. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu aí, dá um like nesse vídeo, considera se inscrever no canal e a gente se vê depois do Grande Prêmio do Qatar aí para comentar um pouco dessa primeira etapa da MotoGP. Um abraço.